Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e criador do site Cinema em Cena. E esse é um vídeo que, na verdade, não está sendo produzido, não está sendo feito para o Cinema em Cena, está sendo feito para o meu blog no Substack. O que é um blog que eu comecei há 2, 3 anos, mas que eu tenho buscado ser mais ativo nele nos últimos meses. E, embora você possa se inscrever gratuitamente para receber notificação sobre os novos posts, são vários posts por semana sobre vários assuntos, tem também a possibilidade de se tornar um assinante pago e uma vez por semana, pelo menos, eu busco publicar algum conteúdo exclusivo para os assinantes pagos em forma de texto ou vídeo. Tem uma série de vídeos que eu tenho feito que eu chamei de Quarta Parede, né, porque é essa conversa com os assinantes pagos, e que eu discuto vários assuntos que se tornaram relevantes durante a semana. E normalmente, como eu falei, é um vídeo que vai falar sobre vários assuntos. Esse vídeo especificamente, nós vamos falar só sobre um, porque é um assunto que tem dominado a conversa e é de uma importância imensa e com desdobramentos no final agora da semana que valem a pena ser discutidos. E por isso também esse vídeo excepcionalmente vai ser disponibilizado para também os assinantes pagos e no YouTube. Então, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, eu convido você a ver lá na descrição o link para o blog e você se inscrever, como eu falei, gratuitamente para receber notificações. Já são 10.400, mais de 10.400 assinantes gratuitos no blog. E essa semana esse vídeo vai ser, né, disponibilizado gratuitamente. Eu também vou disponibilizar um outro conteúdo exclusivo para os assinantes pagos, tá? Mas normalmente esses vídeos semanais são, como eu falei, já exclusivos para os assinantes pagos. E por que esse assunto é um assunto que está me levando a disponibilizar de modo geral? Porque é um assunto muito importante, que é a venda da Warner, que foi anunciado agora no final da semana. A Netflix anunciou que vai comprar a Warner. Por que isso é importante? Porque potencialmente significa a extinção, o fim de um dos grandes estúdios chamados Legacy Studios, estúdios legado da Hollywood clássica. E isso não é só uma questão de, oh, que pena, um estúdio clássico de Hollywood deixa de existir. Não, isso tem implicações em termos de produção, de diversidade artísticas e industriais que ressoam não só em Hollywood, nos Estados Unidos, mas no resto do mundo. Tanto que, como eu vou discutir daqui a pouco, há o potencial para que essa fusão entre Netflix e Warner se enfrente problemas com leis antitrust, não só nos Estados Unidos, mas através de regulamentações em outros lugares do mundo. Então, é um problema que a Netflix vai enfrentar, mas eu vou discutir isso daqui a pouco. Bom, eu acho que antes de começar a falar especificamente sobre a venda da Warner, é importante fazer um breve apanhadinho sobre a história dos estúdios em Hollywood, de uma maneira, como eu falei, bem legal. Deixa eu tentar ver se eu lembro. Assim, de modo geral, né, a gente pode falar que os grandes estúdios de Hollywood, os chamados estúdios legado, né, Legacy Studios, são ou eram, porque vários deles, como, né, nós vamos discutir, já acabaram, ou pelo menos assim, existem só no papel. Mas a gente tinha a Universal, a Paramount, a Warner, a Fox, a MGM, a Columbia, a Disney e a, a RKO. RKO. A RKO foi a primeira a acabar. Na década de 40, na década de 50, a RKO já acabou. Nas décadas seguintes, nas 2 décadas seguintes, a MGM acabou também, embora existindo ainda com a sua vinheta, o Leão, etc e tal, como um estúdio independente, ela acabou sendo comprada, inclusive no final da década de 80, todo o seu catálogo foi vendido para a Warner. Né? A Warner, por exemplo, hoje ela possui tudo que a MGM produziu antes de 1985. A Warner tem direitos de venda e de exibição. Então, por exemplo, entre as franquias que pertencem à MGM, obviamente a franquia James Bond, Pantera Cor-de-Rosa, Rock, né, um lutador, e depois, agora, mais recentemente, a MGM foi comprada pela Amazon. Então, a MGM deixa de existir na prática. A Fox se transformou, a Fox foi comprada recentemente pela Disney. A Columbia se transformou na Sony. Então, na prática, o que a gente tinha nos últimos anos, a existência ainda era Universal, Paramount, Warner e a Disney, né, e a Sony, existindo de maneira independente. A Warner agora foi colocada à venda, né, e como eu falei, isso traz uma série de implicações e já começa a partir do momento que a gente vê quais foram as 3 empresas que se propuseram a comprar o Warner, que foram a Universal, que pertence à corporação, ao conglomerado da Comcast, o que inclui também a NBC, a Paramount, que foi comprada recentemente pelo bilionário David Ellison, com o dinheiro do papai dele, o Larry Ellison,
Ele era produtor e resolveu que ele queria brincar de ser dono de estúdio, comprou a Paramount e agora também estava querendo comprar a Warner e a Netflix. Isso já se mostra diferente, porque no passado, quando os estúdios acabavam sendo vendidos, normalmente eles acabavam sendo vendidos para empresas que estavam fora da indústria de entretenimento. Por exemplo, a Paramount foi comprada pela Gulf and Western. A Gulf and Western, que era uma empresa de petróleo, uma empresa que lidava também com o mercado automobilístico, e que tentou diversificar os seus interesses, até porque de um ponto de vista de marketing era interessante. Aí eles compraram a Shuster e esqueci, a Shuster alguma coisa, que era uma editora de livros, compraram a Paramount. Mas o problema é que agora o que a gente tem visto com a Fox sendo comprada pela Disney, com a MGM sendo comprada pela Amazon, que também tudo bem, não é uma empresa de entretenimento, né? Era uma empresa mais de mercado, de compras, de modo geral, de produtos, mas que acabou sendo abrindo um braço, primeiro com streaming, né, pelo Prime, e depois com produção também, e agora também distribui alguns filmes, mas a MGM foi comprada pela Amazon, por esse braço da Amazon, a Fox pela Disney, enfim. O que isso significa? Por que isso é um problema? Porque na prática, esses estúdios que são comprados deixam de existir, porque vejam bem, qual é o sentido, por exemplo, da Paramount comprar a Warner para os dois continuarem existindo? A Warner, nos últimos anos, ela tem produzido cerca de 14, 15 filmes para serem lançados nos cinemas. Vamos supor que a Paramount produza mais ou menos esse mesmo número de filmes por ano. Se a Paramount compra a Warner, para que ela vai continuar? Ela não vai passar a produzir 30 filmes por ano. Por que ela teria comprado a Warner? Então, o que significa é que, na prática, deixa de existir ou cai muito o número de produções feitas pelo que seria antigamente a Warner. E isso significa que os artistas, diretores, roteiristas, atores, produtores vão ter menos caminhos para produzir, para realizar os seus projetos. Então cai o número de ofertas de emprego, o mercado se encolhe, a possibilidade de produção cai radicalmente, a infraestrutura para distribuição nos Estados Unidos e no resto do mundo também se encolhe e vai ter menos oferta de obras, de modo geral, de obras de audiovisual. O que, de novo, vai encolher a possibilidade de diversidade nessas produções e de um ponto de vista de mercado também. Ou seja, a partir do momento que a Warner está sendo vendida e os únicos 3 concorrentes para comprá-la são a Paramount, a Universal/Comcast e a Netflix, nenhuma dessas opções é boa. Porque qualquer uma dessas opções representa, na prática, o fim da Warner. E hoje foi anunciado, ontem, quer dizer, nessa sexta-feira foi anunciado que a Netflix fez uma oferta de compra que a Warner aceitou. Por que a Warner está sendo vendida? Se ela é uma empresa que está tão quebrada, tão com problemas financeiros, por que tem tantos, 3 grandes estúdios querendo comprá-la? Porque, na verdade, assim, é mais uma questão que vai beneficiar os acionistas e, principalmente, um cara chamado David Zaslav, que é um cara que se tornou CEO da Warner. Esse cara é um desastre absoluto. Esse é o cara que engavetou um monte de filme pronto, porque de um ponto de vista de impostos, fazia muito mais sentido economicamente pegar filmes já finalizados e engavetá-los para poder colocar como sendo um prejuízo na hora de declaração de perdas da corporação no final do ano, do que lançar os filmes. Ou seja, é um desrespeito artístico absurdo. Esse David Zaslav, ele praticamente empurrou a venda, está obrigando a Warner a ser vendida, porque a Warner sendo vendida, ele pessoalmente vai ganhar em torno de $500 bilhão, 500 milhões de dólares com a venda da Warner. Então é muito menos uma questão de um estúdio que não está com a economia sadia e mais uma questão de beneficiar alguns poucos com a venda da Warner. Não que a Warner não esteja dando prejuízo, mas assim como a Warner está dando prejuízo, boa parte das empresas de audiovisual, principalmente com essa contabilidade criativa que eles costumam fazer para não ter que pagar aqueles que detêm porcentagem na participação de lucros, boa parte desses estúdios também acaba declarando prejuízo no final do ano. E aí a Netflix ofereceu cerca de 72, 74 bilhões de dólares para comprar a Warner. A maior parte em dinheiro, pagando 27, 28 dólares por ação da Warner. E aí eles venceram a Paramount, que tinha oferecido cerca de 24, 25
por ação, e o acordo que a Paramount ofereceu não envolvia só também dinheiro, mas também direitos sobre ações, enfim, aquelas contabilidades também dessas aquisições, mega aquisições, que aí eu não tenho competência para discutir. O fato é que a Netflix saiu vencedora para grande desespero do David Ellison, esse bilionário, filhinho de bilionário que queria comprar. Inclusive ameaçando, porque ele é chapa do Trump, né? Porque, inclusive, quando a Skydance, que era a empresa dele, comprou a Paramount, existia questões de regulamentação da indústria que podiam frear o negócio. Mas como ele era chapa do Trump, eles não enfrentaram nenhum problema, ele conseguiu comprar a Paramount e, enfim. E aí a gente já viu, por exemplo, né, o que isso implicou na prática, de um ponto de vista político, quando eles encerraram o programa do Stephen Colbert, que era um crítico da gestão do Trump. Né? Então a gente já vê quais são os problemas políticos que vêm disso. Né? A diminuição, inclusive, da liberdade de expressão ao direito de crítica ao governo Trump, porque, enfim, o cara quer agradar o Trump, então se tem um crítico na empresa que ele acabou de comprar, vamos demitir esse, mesmo que seja o talk show de maior audiência da TV aberta norte-americana, vamos acabar com esse programa porque o Trump não gosta do cara. Então esse é um problema. E aí ele ameaçou, inclusive, protestar contra a Netflix comprar o Warner, dizendo que as leis antitrust é a cara de pau do cara. Né? Ele mesmo não enfrentou problema de regulamentação porque ele é chapa do Trump, mas quer usar a amizade com o Trump para poder barrar, de um ponto de vista de regulamentação, a compra da Warner pela Netflix. Ele está ameaçando entrar em contato direto com os acionistas da Warner para tentar barrar o negócio, enfim, ele ainda não se deu por vencido. E aí vem uma outra questão que é importante a gente conversar. Porque, embora eu tenha visto, por exemplo, na imprensa brasileira, todo mundo noticiando a venda como já feita, a Netflix comprou a Warner, o negócio está feito, não é assim. Porque, para começar, a Netflix ela não quis comprar tudo o que a Warner tinha para vender. A Warner, ela também é uma empresa muito diversificada. Então, você tem os estúdios para produções cinematográficas, você tem a produção para televisão, você tem plataforma de streaming, a HBO Max, né? Você tem a HBO, que é uma emissora, né, de um canal fechado, que é uma marca estabelecida nos Estados Unidos. Você tem o Discovery, e aí você tem dentro do Discovery canais como a Discovery, TNT, CNN, que já é um canal jornalístico. E a Netflix não queria comprar tudo isso. A Netflix queria comprar basicamente a parte, os estúdios, e aí não só a Warner, os estúdios, né, o Warner com o seu catálogo inteiro, que para a Netflix é uma grande, né, preciosidade, a diversidade no catálogo que eles vão comprar para lançar na plataforma. Eles vão comprar um concorrente, que é a HBO, né, que é o segundo maior concorrente. A Netflix tem cerca de 310 milhões de assinantes no mundo inteiro. A HBO tem cerca de 120 milhões de assinantes no mundo inteiro. É bom lembrar, claro, que não são diferentes. Né? A estimativa é que cerca de 70% a 75% dos assinantes da HBO Max também sejam assinantes da Netflix. Mas ainda assim são 25% desses 128 milhões de assinantes que a Netflix acaba ganhando. E a Amazon, que seria a segunda colocada, com 140 milhões. Ou seja, se você une Netflix e HBO Max, dá para entender, de um ponto de vista de regulamentação, por que isso é visto como, né, estabelecimento de um monopólio. Então não é isso que eu estou criticando. Estabelece um monopólio, isso é perigoso. O que eu acho irônico é que a Paramount, a Skydance, o David Ellison, eles queiram denunciar isso, sendo que eles se beneficiaram da falta de regulamentação. Enfim, a hipocrisia que me incomoda, não o princípio da coisa em si. E aí, só para complementar, o acordo que a Netflix fez com a Warner, o contrato que eles assinaram é o seguinte: se a Warner se arrepender e resolver, por exemplo, vender para outro concorrente, ela tem que pagar para a Netflix 2,8 bilhões de dólares, se ela voltar atrás. Ao mesmo tempo, a Netflix se comprometeu que se a venda for barrada por algum motivo, não é só se ela desistir, se a venda for barrada, por exemplo, pelas instituições de regulamentação dos Estados Unidos, pelo governo Trump, por exemplo, a Netflix se comprometeu a pagar 5,8 bilhões de dólares para a Warner. Então, quer dizer, a venda não está concluída. Mesmo porque, como a Warner, a Netflix não teve interesse em comprar a Discovery, ou seja, TNT, CNN, Discovery em si e outros canais relacionados,
Isso significa que antes de haver uma venda para a Netflix, a Warner tem que separar os estúdios Warner, a HBO, da Discovery. E isso só vai ser feito no terceiro trimestre do ano que vem. Então, repetindo, essa separação só vai ser concluída no terceiro trimestre de 2026. E só depois que isso for feito é que a venda vai poder ser concretizada. Ou seja, a venda da Warner para a Netflix, ela só vai ser finalizada no final de 2026 ou no primeiro semestre de 2027. Então não é ainda uma vez. Eu vi, inclusive, artigos extremamente precipitados dizendo como é que isso vai afetar você que é assinante da Netflix, você que é assinante da HBO. Nem eles sabem. Então, se você for ler algum artigo desse tentando, isso é uma especulação absurda, porque nem a Netflix ainda sabe o que eles vão fazer. Muito bem. Quais são os problemas dessa venda? Como eu falei, para começar, de um ponto de vista econômico, não é como se a Warner tivesse falido. É muito mais interessante para esse David Zaslav e para os outros acionistas venderem, para eles pessoalmente vai ser muito mais lucrativo, do que de um ponto de vista da saúde econômica da Warner. E a Netflix, ela comprando a Warner, ela vai ter um catálogo imenso para poder disponibilizar por streaming, no seu streaming. Porque, imagine, a Warner inclui franquia Harry Potter, inclui a DC Comics, com todos os heróis, inclui catálogo antigo da MGM, então inclui o Mágico de Oz, por exemplo, inclui filmes da Pantera Cor-de-Rosa, os clássicos produzidos pela Warner, Casablanca, etc. Então, assim, de um ponto de vista de catálogo, de ampliação do catálogo, é um negoção para a Netflix, porque eu já escrevi sobre isso no passado, né? Um dos grandes problemas do ponto de vista de plano de negócio da Netflix é que no início ela nasceu como distribuidora. Era isso, uma distribuidora de DVD no início, como se fosse uma locadora, e depois virou uma distribuidora através do streaming. Mas como ela não tinha obras próprias, ela tinha que licenciar. Significa que o negócio dela, a base do negócio dela é extremamente frágil, que a partir do momento que os estúdios decidissem que não iam mais licenciar, acabava a Netflix. Ela percebeu esse problema. Então ela começou a produzir conteúdo próprio. Só que por mais acelerado que seja a produção da Netflix, não tem como ela concorrer com 100 anos de produção dos outros estúdios. E agora tem, porque ela comprou o catálogo inteiro de um dos estúdios mais antigos de Hollywood. Então, de um ponto de vista de catálogo, para a Netflix é sensacional. Mas a grande preocupação é que outro elemento essencial da estrutura dos negócios da Netflix, como já o Ted Sarandos, que é o co-CEO da Netflix, já manifestou, já disse, declarou várias vezes, eles não têm interesse na distribuição em cinemas. Eles acham que isso vai contra a filosofia da distribuição da Netflix, que é através do streaming, disponibilizar o mais rápido possível para os assinantes da Netflix. Tanto que quando a Netflix distribui filmes no cinema, antes de lançar na plataforma, é só para poder garantir que o filme vai ser elegível ao Oscar. É o único. Eles não têm, tanto que eles nem divulgam qual é a bilheteria. Eles não têm interesse no resultado comercial da distribuição desses filmes. Eles colocam em alguns poucos cinemas durante 2, 3 semanas para poder garantir que o filme vai ser elegível, para eles poderem ter uma relação com outros cineastas como Rian Johnson, como Scorsese, enfim, como Guilherme Del Toro. Então, né, porque são cineastas que eles não vão querer simplesmente que o filme deles seja lançado direto no streaming, porque eles são cineastas que eles valorizam a experiência cinematográfica. Então a Netflix fala, não, a gente produz seu filme, assina com a gente, eu quero ter o seu nome, né, como parceiro nosso, e a gente compromete que a gente vai lançar por um tempo no cinema. E essa janela, normalmente, é uma média de 17 dias que a Netflix lança, que é uma janela absurda. Pra vocês terem uma ideia, e aqui eu tenho que fazer uma tangente que também é importante, no passado, e aí quando eu falo passado, antes da década de 90, quando um filme, por exemplo, ele era lançado, ele saía de cartaz dos cinemas, e isso no pós-home video, né, quando já tinha distribuição em VHS também, depois DVD, os filmes levavam 6, 8 meses para chegarem em VHS ou DVD. Às vezes tem mais, por exemplo, a Disney, se você não visse, por exemplo, uma animação da Disney no cinema, você tinha que esperar 2 anos até o filme ser lançado em VHS. Hoje em dia, a janela, o máximo que você tem de janela é de 45 dias, 50 dias, 60 dias. Os cinemas, eles protestam contra isso porque é óbvio que isso é um modelo que aos poucos está matando a experiência cinematográfica. Imagina, por que você vai sair de casa, pagar ingresso de cinema que é caro, pagar estacionamento, pagar bombonière, se o filme dali a 1 mês e meio ele chega no stream, você pode ver em casa. Então, os cinemas, eles protestam há muito tempo contra isso, contra essa janela cada vez menor. E a Netflix, a janela da Netflix é ainda menor,
Porque se você tem uma janela de 45 dias para os outros estúdios, a Netflix bota uma janela de 17 dias. Então, essa é uma preocupação. O que a Netflix vai fazer com os filmes da Warner? Por exemplo, a Warner esse ano lançou o Pecadores, lançou Uma Batalha Após a Outra, grandes produções que a experiência de ver na tela, grande, é essencial. Esses filmes teriam sido lançados no cinema em 2.000, 2.500 salas, se elas tivessem sido produzidas pela Netflix. Provavelmente não. A Netflix ia lançar em alguns poucos cinemas para agradar o Ryan Coogler, para agradar o Paul Thomas Anderson, e depois botava na plataforma 17, 20 dias depois. E os filmes da Warner que já estão sendo produzidos? O Ted Sarandos, né, o co-CEO da Netflix, ele jurou de pé junto que ele vai continuar lançando os filmes da Warner nos cinemas. Mas até que ponto é possível confiar nisso? Porque, como eu falei, a Netflix, de um ponto de vista histórico, toda a história da Netflix é lançamento direto para streaming, é uma janela reduzidíssima. Eles vão mudar toda a sua estratégia de negócio agora, porque eles vão comprar o Warner. É um negócio, assim, no mínimo, é duvidoso. Além disso, o que vai acontecer com a HBO? Faz sentido a Netflix comprar a HBO e manter duas plataformas de streaming independentes? Ou mais provável, praticamente certo, é que a HBO vai ser absorvida pela Netflix, a HBO Max. E a HBO Max sendo absorvida pela Netflix, o que isso significa para HBO, o canal HBO? Que é considerado um dos canais de maior prestígio do ponto de vista da qualidade do que ele produz de original. A Netflix também tem produções próprias. A Netflix ela vai produzir distintamente para a HBO e para a Netflix? Faz sentido isso? Ou mais provável é que se feche um espaço de produção tão rico quanto a HBO que gerou, por exemplo, recentemente Succession. E tem uma outra questão, porque a Warner, ela também é produtora, e aí falando de televisão, ela é produtora de conteúdo. Eu detesto falar de obras de audiovisual como conteúdo, né? Porque vira um produto em vez de ser arte, mas enfim, vocês entendem o que eu estou dizendo. Mas a Warner, ela produz séries, por exemplo, para outras emissoras. Por exemplo, a Warner produz séries para a Apple TV. A Warner produz séries para a ABC, que pertence à Disney. A Netflix vai manter esses acordos de produção? De distribuição? Eu produzo para você exibir no seu... Ou ela vai falar assim, não, a partir de agora, tudo que a gente produzir, a gente só vai exibir na Netflix. E o que isso vai significar de um ponto de vista de capacidade de negociação para os realizadores em si? De novo, é temerário. Né? Porque é isso, a Netflix está adquirindo um catálogo. Friends, por exemplo, agora passa a pertencer à Netflix. Então, assim, é um negócio que está assustando muito a Hollywood inteira. Porque a pressão, por exemplo, a capacidade de pressão da Netflix sobre os sindicatos, sobre os realizadores, passa a ser imensa. Porque é um grande espaço de produção que se fecha. Então, a capacidade de negociação que depende de, olha, tudo bem, eu tenho aqui um projeto bacana. Se você não quiser dar as condições para a gente fazer com folga e todo mundo receber bem, eu vou levar para outro estúdio. Então, a diversidade dos estúdios e a concorrência entre os estúdios dava uma latitude, uma margem de negociação grande para os realizadores. Fechando um grande estúdio como a Warner, essa margem de negociação cai drasticamente. Então, é isso que eu quero apontar. Essa discussão não é uma discussão que é só assim, não me interessa porque é questão só de negócios. Isso só importa para quem tem ações da Warner, ações da Netflix. Não, isso importa para quem ama audiovisual, para quem ama filme, para quem ama série. Porque a capacidade e a liberdade criativa despenca quando os espaços de distribuição caem. Ao mesmo tempo, há que se pensar assim, a Netflix ela não está comprando só os estúdios da Warner. E quando eu falo estúdios, tudo também, ela está comprando espaços físicos, os estúdios. Isso é uma das coisas que certamente interessam a Netflix, aumentar os espaços físicos em que ela pode produzir coisas. Mas ela também está comprando toda a infraestrutura de distribuição da Warner nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Ela vai comprar e não vai usar? Né, para lançar os filmes nos cinemas? Ou vai lançar, mas ainda mantendo essa janela reduzida? São muitas incógnitas. O fato é que a ameaça
de um ponto de vista criativo, econômico, de oportunidade de emprego para realizadores, a ameaça é muito grande. Ao mesmo tempo, seria pior ainda se a Paramount comprasse. Seria pior ainda se a Comcast/Universal comprasse. Né? O ideal, o que seria, digamos assim, o sonho de muita gente nesse momento, é que a venda não se concretizasse. Porque para onde a Warner for, isso vai ser péssimo para o espectador, para realizadores, para a indústria, nos Estados Unidos e fora dela. Há inclusive uma teoria de que a Netflix ela fez essa oferta, que é uma oferta consideravelmente mais atraente do que a dos concorrentes, não com o objetivo de comprar, porque talvez ela saiba que, de um ponto de vista de regulamentação, a compra não vai ser aprovada pelos reguladores nos Estados Unidos. Mas que ela tenha feito essa proposta para congelar a venda da Warner, para impedir que os seus concorrentes diretos, a Paramount e a Universal, comprassem a Warner. E aí você fala, pô, mas ela vai sacrificar 5,8 bilhões de dólares só para isso? Porque lembrando que se o acordo não for concretizado, ela tem que pagar 5,8 bilhões. De um ponto de vista de escala de negócios, por incrível que pareça, o cálculo de muitos especialistas é que vale a pena pagar 5,8 bilhões de dólares para impedir a venda da Warner nos próximos 18 meses. E impedir esse crescimento rápido da Paramount, da Universal nesses 18 meses. Então, há essa teoria, que essa não é nenhuma oferta que a Netflix pretende realmente que ela seja concretizada. Agora, mesmo que seja, como eu falei, é um negócio que vai levar em torno de 18 meses para ser oficializado. O fato é que é um momento extremamente delicado para Hollywood e para os criadores, para os artistas da indústria do audiovisual. E que afeta, como eu falei, o mundo inteiro. Tanto que a Netflix e essa fusão da Netflix com a Warner, não só ela vai enfrentar problemas de regulamentação nos Estados Unidos, mas em outros territórios. É uma discussão que eu sei que pode soar muito à parte do interesse de quem simplesmente ama audiovisual, ama cinema, ama série, mas como eu acredito já ter argumentado aqui, é algo que está intrinsecamente relacionado à qualidade e à diversidade do que a gente vai ter possibilidade de assistir nas telas, grandes ou pequenas. Bom, e só para não falar que eu só falei de um assunto, porque como eu falei, normalmente toda semana o Quarta Parede fala de vários assuntos, só para não dizer que eu falei de um assunto só, rapidamente eu vou dizer que babaquice do Tarantino em atacar o Paul Dano. Para quem não sabe, o Tarantino fez uma lista dos 20 filmes favoritos dele produzidos no século XXI, e ele falou que o Sangue Negro só não fica no topo porque ele tem um elemento muito fraco, que é o Paul Dano, e ele ainda disse que é uma das figuras mais desinteressantes do sindicato de atores em Hollywood, de uma deselegância e gratuito. O Paul Dano, primeiro, que é um ator super interessante, e segundo, que é um ataque tão... Imagina, para que isso? E é bacana ver vários realizadores, vários atores vindo em defesa do Paul Dano. Vai ser até curioso ver o Tarantino ser, entre aspas, cancelado, não pelo sionismo, pela defesa de genocídio, mas porque criticou o Paul Dano. Não deixa de ser irônico. É isso. Convido você a visitar o blog. No mínimo, se inscreva gratuitamente para receber as notificações dos posts. São vários posts gratuitos por semana. E se você quiser se tornar um assinante pago, são acho que R$9 por mês. E se você fizer uma assinatura anual, você ganha um mês de brinde, vai ter acesso, como eu falei, pelo menos um conteúdo gratuito por semana, além de todo o arquivo. O arquivo também está disponibilizado para os assinantes pagos. São quase 2.000 posts que estão disponíveis no blog. Tá bom? O endereço aqui na descrição do vídeo, se você estiver assistindo no YouTube, se você já estiver assistindo diretamente no blog. Que bom. É isso. Grande abraço. Bons filmes.